capítulo 5, verso 12, diz assim: E rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tendes paz entre vós. Rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Senhor, a tua palavra foi lida, nos ensina, Pai, através do teu Espírito Santo, a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos estudando essa carta aos Tessalonicenses, estamos terminando. E quando nós começamos a estudar, nós falamos exatamente que essa carta, Paulo, na antropologia pastoral de Paulo, Paulo preocupado com os irmãos de Tessalônica, uma igreja modelo para a época, uma igreja que estava esperando a volta do Senhor, mas existia algumas coisinhas ali que Paulo queria alertar os irmãos e colocar em prática. E quando você começa a pesquisar os grandes pensadores, Charles Hodge diz o seguinte, que Paulo fala muito em poucas palavras. E Lloyd Jones diz assim, olha, Paulo fala muito em poucas palavras e difícil para nós. Aí ele cita o texto segundo Pedro, lá quando Pedro fala assim, ó, assim como escreveu o nosso amado irmão Paulo, coisas difíceis de entender para os indoutos e inconstantes. Aí eu fui procurar saber o que são os indoutos, né? Não são as pessoas leigas, mas são as pessoas desinteressadas em aprender, em saber o que está no texto. E nós vivemos uma época, irmãos, que as pessoas não estão interessadas em aprender, a maioria não está interessada em aprender. Você pega, por exemplo, quem foi professor de seminário, que deu 26 anos, você sabe disso, o aluno quer o certificado. Eu cansei de ouvir isso de pastor, para mim que interessa é o certificado. A pessoa não quer aprender. E na escola a mesma coisa, existem as faculdades que infelizmente pagou, passou. E isso é um problema sério. Então, quando você pega essa questão dos indoutos e inconstantes, as pessoas desinteressadas em aprender, em saber o conteúdo do ensinamento da palavra de Deus. Aí você começa a meditar nos profetas, aí você vai ver Deus falando através do profeta Oséias, meu povo erra porque falta conhecimento. Tenho, porém, contra vós, sacerdotes, que rejeitaste o conhecimento. Então o sacerdote não ensina, o povo não aprende, e Paulo estava preocupado em ensinar para o povo aprender. Então nós vamos aprender agora, esse texto aqui, irmãos, é muito rico ensinamento para nós hoje. Para nós hoje, igreja do século 21. Por que isso, irmãos? Porque em primeiro lugar, irmãos, nós como igreja, nós temos que discernir o que é humano e o que é espiritual. Porque a igreja, irmãos, ela é composta de organização e organismo. O que é organização? É placa, é nome, é dada pelo homem. Agora o organismo é o Espírito Santo salvando a alma, salvando vidas, formando o corpo de Cristo aqui na terra. Nós temos que definir bem isto. O que nós somos, igreja do Senhor Jesus Cristo, porque fomos lavados e remidos do sangue de Cristo, obra do Espírito Santo em nossa mente, nosso coração, como diz Hebreus 9,14, o Espírito Santo aplicou o sangue de Cristo na nossa consciência, para limpar nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então discernir o que é humano e o que é espiritual. Infelizmente, irmãos, vivemos numa época em que essa definição é para poucos. É para poucos. As pessoas não entendem, não conseguem discernir o que é humano e o que é espiritual. E quero que você entenda bem uma coisa aqui, a organização está no âmbito natural das coisas humanas.
placa, batista, metodista, presbiteriana, assembleia, então Deus é amor. Isso está no âmbito humano, é humano. De que igreja você é? Sou da igreja presbiteriana. Não, você é da igreja de Cristo, lavado e remido do sangue de Cristo. Você não pertence a uma placa, você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Então, a primeira coisa que tem que definir bem isso é exatamente saber o que é humano e o que é divino. O organismo está no âmbito espiritual, o que é divino é o Senhor Jesus Cristo salvando um povo, convocando um povo para habitar eternamente com o Senhor. Os cristãos têm que saber a diferença entre humano e divino, por quê? Em primeiro lugar, irmãos, os cristãos têm que saber quais são os líderes de Deus e os líderes que não são de Deus. Começa por aí. Porque existem líderes de Deus e líderes que não são de Deus. Existem os líderes humanos que lideram bem, simpático, atraente, convidativo, beijinho, tantas artimanhas, mas não é de Deus, irmãos. Mas eu gosto daquele, eu amo, irmãos. A tua alma corre perigo. A nossa alma corre perigo com os enganos. Lembra lá no caso de Davi, o filho dele, Absalão, quando quis conquistar Israel, o que fazia? Absalão, irmãos, ele ficava lá na porta do templo, prometendo coisas para as pessoas. Ah, se fosse na minha época, se fosse eu que tivesse, eu ia fazer coisa diferente. Irmãos, cuidado, você tem que discernir qual é o líder humano, qual é o líder de Deus. Os cristãos têm que ser ingratos por líderes que ensinam a verdade. Não é o que eu gosto, não é o que eu penso, não é o que eu quero. A verdade tem que ser nutrida de uma maneira que venha a não agradar o meu ser, mas fazer com que o meu ser entenda que necessita de uma verdade para viver uma vida eterna com Deus. A maioria das pessoas hoje, irmãos, não gosta da verdade porque a verdade confronta a pessoa. A verdade mexe com a pessoa. Você fala de pecado, você fala de prostituição e tantas outras coisas que tem que falar mesmo. As pessoas, pastor, mas falar de domingo, falar em Santa Ceia, tem que falar, irmãos, porque é a palavra de Deus que nos obriga a sermos direcionados por Deus através do Espírito Santo para não pecarmos contra o Senhor. Então os cristãos têm que ser gratos por líderes que ensinam a verdade. A verdade bíblica não são conceitos e preconceitos estabelecidos por normas de homem, mas os conceitos e preconceitos estabelecidos pela palavra de Deus. Outra coisa, os cristãos devem agradecer a Deus pela correção da palavra. Graças a Deus a palavra falou comigo, graças a Deus a palavra me exortou, graças a Deus a palavra, porque quando ela te exorta também edifica a tua vida. Nós vemos tudo isso no versículo 12. Agora no versículo 13, Paulo traz um relacionamento entre líderes e liderados. Aí ele fala aqui, ó: e que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Respeito e agradecimento por líderes que ensinam a verdade. Não é por qualquer um. Respeito e reconhecimento por quem ensina a verdade. Irmãos, as pessoas às vezes têm temor, mas não têm tremor de Deus. Às vezes tem líderes, irmãos, sabe, que não conseguem separar. Eu aprendi uma coisa na minha vida: entre a ovelha e o pastor existe um cajado. O cajado não pode ser ultrapassado, nem pela ovelha, nem pelo pastor. Nem pela ovelha, nem pelo pastor. Porque passou disso aí, quebra o respeito, irmãos. E respeito tem que existir entre nós. Líder, liderado, tem que existir respeito. Porque o respeito faz bem para o convívio. Porque existem tantas coisas ruins no meio do povo de Deus. Porque falta respeito. E quando falta respeito, perde o temor. E quando perde o temor, perde o caráter. É uma corda puxando. E a pessoa segue. Então, respeito e agradecimento por isso que ensina a verdade.
Nossa, aquele pastor é carrancudo, é sisudo. Não, irmão, não é não, às vezes não é não. Às vezes a pessoa quer exatamente zelar pela tua salvação e pela salvação dele. Quanta gente está indo para o inferno por ser aberto. Ah, eu sou liberal, irmãos. Conhecereis a verdade vos libertará, mas vamos ter muito cuidado com a nossa liberdade. Paulo escreveu nos Gálatas, falou assim, estáis livre com a liberdade que se vos libertou e não vos colocais sob julgo. As pessoas muitas vezes usam a liberdade para ficar sob julgo, embaixo de julgo. Semos gratos pelos esforços que buscam ensinar a verdade. Nossa, o pastor não faz nada. Você sabe quantas horas eu gastei para estudar essa carta? Versículo por versículo. Sabe quantas horas eu gastei? Mais de 7 meses. Sempre 1 hora, 2 horas por dia. Para entender um pouquinho. Isso aqui é um pouquinho. É como o Rod falou, Charlie Rod falou. Paulo fala muito com poucas palavras. O ensino da verdade desperta nossa mente para a vida espiritual. Quando você aprende a verdade, sua mente é despertada para a vida espiritual. Quando você é ensinado de uma maneira errada, de uma maneira aleatória, não existe compromisso com a sua vida espiritual. Não, tanto faz chover para baixo como chover para... Choveu, molhou a terra, molhou. Não, mas o padrão é chover de cima para baixo, não é de baixo para cima. De baixo para cima só foi do dilúvio que aconteceu, que as águas subiram e as águas desceram. Irmãos, cuidado, ser gratos, desperta a sua mente para a vida espiritual. O ensino da verdade leva você à verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade liberta você, a verdade santifica, a palavra santifica. O ensino da verdade traz fruto do Espírito Santo no nosso relacionamento. Olha o que Paulo diz aqui: tende paz entre vós. Aprendeu a verdade, foi ensinou a verdade, conseguiu colocar a verdade como empatia no teu coração, você tem o fruto do Espírito Santo, você tem paz no relacionamento. Por que não existe um relacionamento muito bom muitas vezes? Porque não existe fruto do Espírito Santo nas ações de nossa vida, de nosso relacionamento. Agora, irmãos, o versículo 14, isso aqui, quero que você deixe bem gravado na tua mente e na tua Bíblia aí, o versículo 14. Rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. 3 grupos que fazem parte de qualquer igreja, qualquer denominação. 3 grupos. 3 grupos. Está aqui. Uma igreja modelo Tessalônica. Era modelo para o mundo daquela época. E tinha esses 3 grupos. A igreja de Corinto tinha lá, que era de Paulo, que era de Apolo, e o grupo seleto, que era de Cristo. Era o pior grupo que tinha. Era o pior grupo. Porque fazia tudo a coisa errada. Então vamos ver nesse verso 14 os 3 grupos. Os que vivem desordenadamente, de qualquer maneira exortar. É só o pastor? Não, irmão, você como servo e serva de Deus, não custa você chegar no irmão e falar assim: irmão, seu procedimento não condiz com o que você professa. A nossa fé é diferente. Irmãos, isso faz parte do convívio. É o que o Pai está dizendo assim, olha. Rogamos também, irmãos, não é o pastor Timóteo, não é o pastor Tito que estava lá também. Timóteo estava em Corinto, depois foi para Tessalônica lá, e os irmãos estavam lá, os outros irmãos. Não é os pastores, não. Rogo também, irmãos, que admoesteis o desordeiro, que vive desordenadamente. Essa demonstração para toda a igreja. Rogamos, irmãos, ajude a comunhão, ajude a harmonia, ajude o bom testemunho. Irmãos, não é ser masoquista, não é ser santarrão, mas é você ser modelo. Vivemos em um mundo que aprecia modelo.
Esse século 21 é o século que aprecia modelo. Só eles procuram modelo. E se nós somos uma igreja modelo, nós iremos conquistar pessoas através das nossas ações, nossa vida. Admoestar desordeiros que vivem de maneira errada. Quantas pessoas vivem de uma maneira errada, aleatória, contrária ao querer de Cristo e da palavra de Cristo. Por quê? Não é porque ela não é crente, é porque ela é desleixada, irmão, não é relaxada, é desleixada. Ah, deixa para amanhã, deixa para depois, aí sei depois. Não, irmãos, não é assim não. Se hoje eu vi a voz, ontem tive uma lição que falou sobre isso, da escola bíblica. Que lição tremenda o pastor Manuel ministrou. Que lição tremenda. Então, admoestar os outros que vivem de maneira errada, admoestar aqueles que não andam no caminho da fé, vacilam em dois caminhos, andam em cima do muro. Se pender para cá eu vou, se pender para lá eu vou. Desafie um desordeiro a unir a você. É o que Paulo quer dizer assim, ó. Desafie alguém a se unir a você. Você é modelo. Desafie a pessoa a te seguir. Eu aprendi uma coisa na minha conversão. Uma coisa seguinte: se você chegar próximo, se você se filiar a uma pessoa na igreja que é bênção, você vai ser bênção. Mas se você se filiar a uma pessoa na igreja que é tribulosa, você vai ser mais um atribulado na igreja. E é verdade, irmãos. Quantas pessoas se convertem e ao invés de se agrupar com a pessoa que busca a Deus, que ora, que gosta de ler a palavra, gosta de estudar, se junta àquelas pessoas que menosprezam tudo, que não quer nada com nada. Então é o que Paulo está dizendo aqui, olha, os que vivem ordenadamente, você tem que admoestar, você tem que falar para ele assim, ó, desafio o desordeiro a unir a você. Você é modelo, então você tem que desafiar a pessoa para unir a você. O segundo grupo dessa igreja, consolar os de pouco ânimo, que eram os fracos na fé. Esse irmão, eu sabia que esse fogo ia apagar. Não, irmãos, o fogo pode apagar para qualquer um. Pode apagar para qualquer um. Mas nós, o que a Bíblia fala? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. E se o irmão precisar da sua força, ajude ele. Consolar de pouco ânimo, ou fraco na fé, sem força espiritual, com tendência à imoralidade. Porque a falta de força espiritual leva a pessoa à decadência da imoralidade. A pessoa não tem uma vida com Deus, não está cheia do Espírito Santo, irmãos, ela vai ser atraída pelo que é imoral. Isso é uma tendência do ser humano. Busca a verdade, busca a palavra, a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela vai ficar isenta de pecar. Mas se ela for levada pela tendência do pecado, irmãos, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E a pessoa vai caminhando a passo largo. Então, veja bem, temos que encorajar os de pouco ânimo a buscar em poder de Deus. Chama a pessoa para orar, para a pessoa se consagrar ao Senhor, buscar força em Deus, junto com você. É o nosso dever como igreja. Veja que Paulo está dizendo aqui, rogamos também, irmãos, que vos admoesteis uns aos outros, porque os três grupos existem na igreja. Existem pessoas, irmãos, que só o domingo para ela está bom na igreja. Mas existem pessoas que ela tem que estar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo na igreja. E se tiver um dia de hora extra, ela está na igreja também. Ela ama estar na igreja. Por causa disso. Que mais eu aprendo aqui, irmãos? Olha o que mais eu aprendo aqui. Só Deus e sua palavra contém toda a assistência espiritual e moral para uma vida cristã digna do evangelho de Cristo. É o que eu vejo no versículo 14. Somente Deus, a sua palavra e a assistência espiritual do Espírito Santo que nos leva a uma vida digna do Evangelho. Agora a pessoa não gosta de ouvir a palavra, a pessoa não gosta de cultuar a Deus, não gosta de orar, não gosta de ler. Como é que ela vai se livrar do pecado? Como é que ela vai se livrar das más companhias? Porque eu vou falar uma coisa para você, irmãos. Cuidado com as companhias. Até mesmo entre parentes. Até mesmo entre parentes. Cuidado. As más companhias
Oh, irmãos, as má companhias, olha, são coisas terríveis. E Paulo está mostrando exatamente isso aqui para nós hoje. Temos que lembrar aos de pouco ânimo das promessas de Deus. Rapaz, você tem a vida eterna com Deus. Moça, você tem a vida eterna com Deus. Varão, você tem a vida eterna com Deus. Não despreze a tua salvação. Tenha cuidado com a tua vida espiritual. É o nosso dever alertar as pessoas, irmãos. É o nosso dever, como cristãos e como servos de Deus. Não deixe tu, pastor, não. Você pode fazer. Está aqui, Paulo escrevendo aqui. Rogamos também, irmãos, que vocês tenham os ordeiros, consolem de pouco ânimo, sustentais os fracos, sejam pacientes com todos. Mas vamos ver aqui. Sustentar os fracos. Os fracos tendem a buscar remédio em fontes erradas. Por que Paulo fala exatamente você? Sustentar os fracos. Porque os fracos vão buscar geralmente remédio em fonte errada. Lembra Israel quando estava no declínio espiritual? Onde eles iam buscar socorro? No Egito, nos ídolos, mas não ia buscar socorro em Deus. E Deus cansou de falar para Israel: vocês foram buscar socorro no Egito, no braço de carne, que não pode salvar. Vocês foram buscar socorro no ídolo que não pode fazer nada por vocês. Mas vamos conversar agora aqui na conversa de Deus através do profeta Miqueias. Sentemos, vamos conversar. Em que eu tenho enfadado vocês? É pelas bênçãos que eu tenho dado? É pela vida que eu tenho dado? Vamos conversar, vem cá. Irmãos, que nós venhamos aprender, irmãos, consolar os fracos têm que buscar remédio nas fontes erradas. Você que tem a fonte certa, buscando a fonte certa, oriente a pessoa de pouco ânimo, desanimado, aquele que está fraco na fé, aquele que anda desordenadamente. Cabe a nós ajudar as pessoas. Os fracos não gostam de conselhos éticos e morais da palavra de Deus, não. Eles não gostam de conselho ético e moral da palavra de Deus. Para eles isso aqui é ultrapassado, não. Vivemos uma outra época. Porque surgem tantas novidades no mercado da fé, irmãos. Por quê? Por causa dos fracos na fé. Por que existem os desigrejados? É os fracos na fé. E cabe nós, igreja, irmãos, alertar essas pessoas para tomarem uma posição. Os fracos requerem muita paciência de toda a igreja. Tem gente, irmãos, que cai e levanta, que dá até gosto. Mas nós temos que tolerar essas pessoas e ajudar essas pessoas. Disciplina tem que existir mesmo, mas tem que ajudar. Dentro das nossas possibilidades, temos que ajudar. Aí Paulo fala aqui, fala no verso 14. E sejais pacientes com todos. Paciência, irmãos. Tem gente que eu vou te contar uma coisa. Só Deus na causa, só a misericórdia do Senhor. Porque tem pessoas que eu vou dizer uma coisa para você. Se não fosse a misericórdia do Senhor... já teria sido consumida há muito tempo. Versículo 15 agora, Paulo diz aqui: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas siga sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. O que eu aprendo aqui, irmãos? Não podemos interromper a comunhão entre os santos. Presta bem atenção numa coisa, que quando Paulo foi escrever essa carta, quando você vai lá no capítulo 1 lá, você pode escrevendo aqui, olha, Paulo escrevendo assim, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja Tessalonicense, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenha de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, e sempre dando menção a Deus em oração por nós, lembrando da fé dos Tessalonicenses e lembrando de tudo que eles tinham feito. E Paulo chama os cristãos de Tessalônica de santos. Você é um santo de Deus, você não pode interromper essa comunhão que você tem com outra pessoa. Não podemos exercer o espírito de vingança. Deus me colocou como cabeça. Não, irmão, Deus colocou você como servo. O cabeça é Jesus. Lá no Velho Testamento, Deus colocou Israel como cabeça para ser cabeça de outras nações, que não foi cabeça coisa nenhuma.
Mas nós somos servos e servas de Deus. Então nós temos que, não podemos exercer o espírito de vingança, não. Nós temos que tomar muito cuidado com essas colocações. Não podemos retribuir mal por mal. Deixa na mão de Deus, irmãos. Deixa na mão de Deus. Deus age. Ai daquele que fizer alguma coisa contra você e o querer de Deus. Deixa na mão de Deus. Deixa na mão de Deus para você ver o que acontece. O que a pessoa vai sofrer as consequências. Porque Deus não é um Deus de vingança, mas é um Deus de justiça. E qual é a base do trono de Deus, irmãos? A base, o fundamento do trono de Deus. Salmo 97. Justiça e juízo são as bases do seu trono. Justiça e juízo são a base do seu trono. Deus justo. Deixa na mão de Deus, deixa por conta dele. Então não podemos retribuir mal por mal. Mesmo em nosso direito, temos de resistir à vingança. A vingança pertence a Deus. Os verdadeiros cristãos seguem o que é bom e o que é benéfico. Não segue qualquer coisa, não. O mundo segue. Ah, fez? Ou no Velho Testamento, olho por olho, dente por dente. Hoje não. Alguém ferir a tua face, dá outra face, e você vai ser recompensado pelo Senhor. Versículo 16 agora, que nós vamos aprender aqui agora. Paulo diz, regozijai-vos sempre. O que eu aprendo aqui, irmãos? A alegria do Espírito Santo é apropriada para todos os momentos. É o que Paulo quer dizer assim, ó. Se você tem a alegria do Espírito Santo, ela é apropriada para todos os momentos da tua vida. Por isso que Paulo fala aqui, ó, regozijai-vos sempre. Pastor, mas deu um tropeção, arranquei a unha. Glória a Deus. Não arrancou o dedo. Eu estou me regozijando. Estou no lucro ainda. A alegria do Espírito Santo é apropriada para todos os momentos. Mas como é difícil isso? É difícil, irmãos. Mas nós temos que procurar viver essa vida cristã. A alegria do Espírito Santo está presente mesmo nas situações mais difíceis da nossa vida. Difícil tá, mas nós temos a alegria do Espírito Santo. Por quê? A alegria do Senhor, a vossa força é. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse versículo 16, a alegria espiritual nos lembra que Deus tem o controle de tudo na mão dele. Como é difícil a gente entender esses princípios elementares da nossa vida cristã. É difícil, mas temos que procurar entender. É aconselhamento do apóstolo Paulo. Outra coisa que eu vejo e aprendo aqui, a alegria espiritual é constante, determinante para vencermos nesta vida. Se você não tiver alegria para viver, a alegria, mesmo dia de tantas lutas, tantas provas, irmãos, como que você vai viver nesse mundo? Se você só vê tristeza para todo lado. Liga a televisão, só fala em desgraça. Liga o rádio, só fala em... Irmãos, se não tivermos a alegria do Espírito Santo, como é que nós vamos vencermos nesta vida? Se muitas vezes, dentro dos nossos próprios lares, vai vir angústia para você, que você vai sofrer as consequências. Aí versículo 17 agora, Paulo fala assim, orai sem cessar. O que eu aprendo aqui, irmãos? A oração começa com a alegria que está em meu interior. Veja bem que no versículo 16 fala, regozijai-vos sempre. Alegria, tem alegria. Como é que eu vou orar se eu não tenho alegria, irmãos? Como é que eu vou louvar a Deus se eu não tenho alegria de viver? Aquele hino do pastor Antônio Cláudio. A alegria está no coração de quem já conhece a Deus. A alegria está no coração de quem conhece a Deus. Quer dizer, se eu conheço a Deus, eu tenho alegria. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que é o fruto dessa alegria.
que eu aprendo aqui mais nesse versículo 17, irmãos? A oração começa com a alegria que está no meu interior, lá dentro. Eu vou orar a Deus que eu tenho alegria, tenho prazer em orar. Outra coisa, não podemos perder o desejo da oração, porque quando existe alegria, existe desejo. Você vai num lugar que você não gosta? Só se for na marra. Só se for na marra. Agora, quando você gosta de ir naquele lugar, opa, já estou indo, já se apronta e vamos embora. Paulo fala muito em poucas palavras. Eu guardei bem essa frase do Charles Hodge. Falei, meu Deus, olha só, não podemos perder o desejo da oração, porque a oração começa com a alegria, está dentro de nós. Orar sem alegria, presta atenção no que ele disse. Orar sem alegria é cortar as asas da oração. Quando você ora emburrado por obrigação, a tua oração não chega no trono. Você cortou as asas da oração, ela não voa. Ela fica aqui, irmãos. Ela fica na amplitude que nós estamos falando exatamente humana. Não sai no espiritual, fica no que é humano. Que mais eu aprendo aqui, irmãos? Não pode haver declínio no desejo das nossas orações. Temos que ter o desejo de orar continuamente. Orai sem cessar. Não pode declinar esse desejo. Quanto você mais ora, mais você tem desejo de orar. Eu coloquei no grupo esses dias aí, orar sem vontade, até ter vontade. E orar sem querer, até vir o querer. Eu não quero orar, mas eu dobrar meu joelho e falar com Deus. E se você dobrar seu joelho para falar com Deus, de coração realmente, e não tiver vontade de orar, é o dia que você vai orar mais. Porque é nesse dia que o Espírito Santo vai te auxiliar na tua fraqueza. Quando você se coloca nas mãos do Senhor. Quando você dobra o seu joelho como um herói, você levanta como um derrotado. Mas quando você dobra o seu joelho como um derrotado diante do Senhor, você levanta como um herói. Porque Deus vai te ouvir a tua oração e Deus vai te recompensar. Que mais eu aprendo aqui, irmãos? Que nós não podemos deixar o declínio das nossas orações partir, não. Versículo 18 agora, eu aprendo uma coisa tremenda aqui agora. Em tudo dai graça, porque essa vontade de Deus é em Cristo Jesus nosso Senhor. Em tudo dai graça. Veja bem que Paulo coloca, em tudo dai graça, não é por tudo. Ladrão me roubou, glória a Deus. Não, senhor, não é isso não. Está na sua Bíblia, em tudo dai graça. Não é dar graça por tudo, não. O ladrão te roubou porque Deus permitiu. Mas não vou dar graças a Deus por isso, não. Senhor, me cobre com o teu sangue e me protege para não acontecer mais. Quer ver que eu aprendo nesse versículo 18 agora? Quando somos gratos, isso nos auxilia a alcançar o nosso alvo. E tudo é graça. Como é que eu vou alcançar o alvo que eu quero para a minha vida sem dar graças a Deus? O agradecimento é uma virtude do cristão. Circunstâncias diversas não são motivos para sermos gratos ao nosso Senhor. Circunstâncias diversas não são motivo para não sermos gratos a Deus, não. Pelo contrário, as situações adversas são motivos para nós chegarmos no Senhor, para nós buscarmos no Senhor a nossa recompensa e a nossa vitória. Agora a pessoa quando não tem regozijo para orar, não tem esse desejo de orar, não tem esse segmento ético e moral da palavra de Deus, a primeira coisa que ela faz quando vê as adversidades, ela se recua, faz que nem o profeta Elias, entra numa caverna e pede a morte.
É o que mais tem hoje, exatamente, são cristãos desse tipo, enclausurado dentro de um casulo, pedindo a morte ou que Jesus venha logo, como se a pessoa fosse subir, que a pessoa não está em comunhão com Deus. Que mais eu aprendo aqui, irmãos? Tristezas, angústias e falta de bens necessários do dia a dia não pode anular nossa gratidão ao Senhor. Em tudo dá graça. Está faltando hoje, tá, mas amanhã é um novo dia. Amanhã é uma nova história. Isso não é motivo, irmãos, não é motivo de eu ser ingrato com o Senhor, porque ontem eu tinha, hoje eu não tenho, amanhã Deus pode me dar, por que que não pode? Irmãos, como isso é importante para nós aprendermos. Tristeza, angústia e falta de bens necessários ao dia a dia não pode anular nossa gratidão ao Senhor. Que mais eu aprendo nesse verso 18? A gratidão é o portal da nossa vitória. Em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. Que mais eu aprendo aqui agora, irmãos? Nesse versículo 18. Por que sermos que grato em tudo? Primeira coisa que eu aprendo aqui, porque esta é a vontade de Deus. Porque eu tenho que ser grato em tudo, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a alegria contínua dos seus filhos. Então, se eu creio no poder soberano de Deus e na atuação soberana do Senhor, eu tenho alegria e de viver em Deus, e essa alegria continua na minha vida, então eu sou grato em tudo, não é por tudo, mas em tudo. Versículo 19 agora, não extingais o Espírito Santo, não extinguir, não apagar, não anular a ação do Espírito Santo, não podemos desprezar nem menosprezar a ação do Espírito Santo em nossos cultos, na tua vida, no teu viver, mas principalmente na tua adoração, no teu culto. Não pode anular a ação do Espírito Santo. E não existe um modelo, irmãos. Existe um momento que você se enche do Espírito Santo. Então, veja bem, não podemos extinguir o Espírito Santo, não podemos ignorar nem deixar de lado os dons espirituais em nossos cultos. Dons existem, dons são ferramentas de trabalho, dons são dados para a igreja, cada um recebe um dom. Irmãos, como isso é importante para a igreja, e Paulo está instruindo essa igreja exatamente, e nos instruindo hoje. Dons espirituais não é para dividir igreja, mas dons espirituais é para unir o corpo de Cristo em adoração ao Senhor. Dons não divide igreja, irmãos. Que divide igreja é o ser humano, é a pessoa egocêntrica que não entende a ética e a moral do evangelho e do que Deus quer para a vida dela. Essas pessoas dividem de igreja, mas a pessoa que entende o plano salvífico de Deus e a salvação dada em Cristo, não divide, porque o dom dela é dado por Deus como Deus dá para o que Ele quiser. Dom de língua não é superior à profecia, profecia não é superior à revelação, revelação não é superior a curas de milagre, todos são dons do Espírito Santo. Todos são dons do Espírito Santo. E um só Espírito opera em todos e em todos como lhe apraz. E acabou. Irmãos, quando é a época dos avivamentos, reavivamentos, Deus batiza com o Espírito Santo, dá o dom de profecia, a pessoa santo demais. Daqui a pouco está lá no mundão, bebendo, se prostituindo, fazendo um monte de coisa. Por que isso, irmãos? Porque a ética e a moral da palavra de Deus não entra na vida dela, na mente e no coração da pessoa. O que mais eu aprendo aqui, irmão, nesse versículo 19? Temos que encorajar as pessoas a buscarem os dons espirituais, mas com moderação. Porque a igreja de Corinto tinha tantos dons, mas não sabia colocar em prática os dons espirituais. Agora vamos ver o versículo 20 e 21, que é colocado junto, separado aqui, mas é colocado junto. Paulo coloca aqui: não despreze as profecias, nem tudo retende o bem. Existem na igreja hoje dois tipos de profetas:
Primeiro, o pregador da palavra de Deus, que é a verdadeira, legítima e eterna profecia, ministério que proclama a palavra do Senhor, prega a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, é o profeta de Deus hoje. Segundo, existe os porta-voz de Deus com dom estático. Aquele que chega para você e diz assim, diz o Senhor, entrega a mensagem do momento. Os dois são usados por Deus. Os dois são usados por Deus. Quando desprezamos as profecias, desonramos o autor da profecia, que é o Espírito Santo. Irmãos, certa feita, uma pessoa muito usada por Deus. Muito usada por Deus. Eu vinha descendo a Tito Leone, a pessoa estava na porta de uma igreja lá, estava visitando a igreja. Eu sabia que a situação dele. Ia passando, ele era cego. Ia passando, saudei o irmão. Aí o pessoal, pastor Pedrosa. Aí ele me chamou. Pedrosa, vem cá. Ele me conhecia. Irmão, Deus manda falar para você isso. Eu era presbítero na época, né? Na hora você fala assim, né? Mas, né? Você sabe da situação do camarada. Mas Deus falou comigo assim, aguarde. Isso foi no sábado à noite. No domingo à noite aconteceu tudo. E para você entender o trabalhar de Deus, esse era dom de profecia, mistério, é dom de Deus, falando de Deus. Eu estava com a camisa azul e esse ceguinho falou para mim assim, ô presbítero Pedro, essa camisa azul sua é bonita, hein, rapaz? Irmãos, não despreza as profecias, sabe? Examina tudo, retém o que é bom. Retém o que é bom. Irmãos, nós temos que dar graças a Deus pelos dons que Deus dá através do Espírito Santo para serem usados pela igreja. São ferramentas de trabalho para a igreja. Nós somos a igreja pentecostal onde os dons existem. Não desprezamos a profecia porque desonramos o autor da profecia, que é o Espírito Santo. Não desprezemos as profecias, irmãos. O ensino de Paulo é que devemos examinar tudo. Você conhece a árvore mas não dá bom fruto, é verdade, não dá bom fruto não, mas você tem que, se é profecia, se é revelação, deixa na mão de Deus, porque Deus é que vai agir, não é o profeta, não é a árvore que vai executar o plano de Deus, é o Espírito Santo que usou a pessoa para falar com você e Deus vai agir através da tua fé. Porque muitos chegam naquele dia, Senhor, entramos expulsão de demônio, profetizamos, falamos língua, não vos conheço. Mas o que ele falou foi verdade e Deus agiu através daquela boca falsa. Só que a pessoa vai para o inferno, porque não guardou a sua vida na ética e na moral do compromisso com a palavra de Deus. Eu vou parar por aqui. Se Deus permitir, nós temos muito que falar sobre essa carta ainda. Até o término. Irmãos, Paulo fala muito em poucas palavras para que nós venhamos ter uma vida, irmãos, uma vida na presença do Senhor nosso Deus, que o céu espera por mim e por você. Amém, irmãos? Amém. Quando angelical trombeta